Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 112. Surro pensou. Parece que tudo se saiu bem. A guilda Azura a qual Liu Xin pertencia era uma das guildas mais populares da Índia. Eles poderiam ter alguma informação que a guilda Scavenger não tinha. Preciso de informações. Informações? Sobre o quê? Informações sobre as masmorras. Surro perguntou diretamente a Liu Xin, que o olhava com uma expressão nervosa. Você sabe algo sobre a masmorra Glacier? Glacier? O que é isso? Deve ter sido uma palavra difícil para Liu Xin entender. Liu Xin rapidamente recorreu ao tradutor para descobrir o significado e sua expressão se iluminou. Ah, a masmorra Glacier. Eu sei. Sabe? Os olhos de Surro se arregalaram. Ele apenas perguntou por perguntar. Mas Liu realmente sabia. Kik! Beru se assustou e agarrou Liu Xin pelo pescoço, então gritou. Embora seus 2 braços tivessem o tamanho de um dedo, eram brutais. Jure que é verdade. Se estiver mentindo para prolongar sua vida, arrancarei membro por membro. Kof. Eu realmente sei. Asura é bom. Ter muitas informações. Mesmo assim, Liu Xin não pôde deixar de promover a guilda a qual pertencia. Embora, de fato, Asura seja uma guilda bem informada. Por outro lado, a guilda Scavenger não conhecia muita informação em comparação com seu tamanho. Era normal que a maioria das guildas comprasse e vendesse informações umas das outras e se esforçasse para criar sua própria base de dados. A guilda Scavenger também planejava mudar sua política para fortalecer ainda mais seu poder de informação com este incidente como uma oportunidade. Os olhos de Surro se iluminaram com essa reviravolta inesperada de acontecimentos. Você disse que sentia muito, não é? Então pode me contar tudo o que sabe sobre a masmorra Glacier? Detalhe por detalhe. O quê? Por que aquele lugar? Decidi entrar nessa masmorra com Thomas Andre mais cedo ou mais tarde. O quê? Liu Xin estava completamente surpreso. O que acabara de ouvir? Para onde Surro estava indo com Thomas Andre? Para a masmorra Glacier? Não, muito perigoso. Todos que vão lá morrem. Eu tenho que ir mesmo que seja perigoso. Minha mãe pode estar nessa masmorra. A expressão de Liu Xin endureceu diante das palavras decididas de Surro. Por que sua mãe estaria lá? Apenas aconteceu. Não é exatamente como se minha mãe estivesse lá, mas é uma pista sobre seu paradeiro. Surro condensou a explicação para que Liu pudesse entender o máximo possível e, sem saber, suas palavras foram mais persuasivas. Liu Xin sacudiu a cabeça com uma expressão séria. Era difícil julgar a situação porque muitas informações estavam chegando ao mesmo tempo. A mãe de Sung Surro está na masmorra Glacier. Mas é uma masmorra conhecida apenas por um número muito pequeno de guildas. Parecia que sua investigação sobre Sung Surro tinha sido insuficiente. Não imaginava que a mãe de Sung Surro também fosse uma caçadora. Ela tinha um nível alto o suficiente para entrar na masmorra Glacier? Mais importante ainda, Thomas Andre. Por que Surro iria entrar na masmorra com Thomas Andre? Espera. E se o propósito de sua visita a Sung Surro não fosse vingança, mas sim o recrutar? Os olhos de Liu Xin se iluminaram de repente. Ele rapidamente virou seu olhar para ver a paisagem devastada ao seu redor. Olhando para as pegadas que Surro e Thomas Andre deixaram enquanto lutavam, foi impressionante. Então ele percebeu. Entendo. Se Thomas Andre tivesse colocado todas as suas forças nessa luta, não teria acabado assim. A pré-batalha aconteceu aqui. Foi um teste de força para Sung Surro. Que tipo de pré-batalha foi aquela tão desastrosa? Mas se tratando da personalidade de Thomas Andre, era compreensível. Sentindo como se estivesse por um fio, Liu Xin se sentiu desesperado. Será que Surro já foi contratado? Embora não pareça... Ele engoliu em seco e perguntou diretamente a Surro. Sung Surro, você se juntou à guilda Scavenger? Não? Por que eu faria isso? Entendi. A expressão de Liu Xin de repente se iluminou. Com determinação, ele bateu no peito. Eu sei de tudo. Vou te contar sobre a masmorra Glacier. Os olhos de Surro se abriram diante da informação. Ótimo. Ele teve sorte. As informações sobre masmorras são mais valiosas do que 1000 ouros.
É difícil encontrar informações sobre lugares ainda desconhecidos, como a Masmorra Glacier. Mesmo do ponto de vista de Liu Xing, era uma questão delicada que poderia causar danos econômicos diretos ou indiretos à guilda se fosse divulgada. Mas agora não era hora para Liu Xing ser cauteloso. Não posso permitir que roubem esse tipo de talento bem na minha frente. Ele rapidamente verificou se havia outras pessoas ouvindo ao redor. Com confiança, ele começou a contar a sussurro as informações que conhecia, uma por uma. Lá é muito frio. Respirar, comer, dormir e caminhar são tarefas perigosas. É uma masmorra glacial, então é natural. Algo mais? Realmente faz muito frio. É tão frio que a ação fica lenta. Área desvantajosa. Área desvantajosa? Jovem mestre, parece que a maldição da desaceleração está muito difundida. Essa informação foi tão importante que até Beru interrompeu. Não era apenas uma questão de clima, mas uma masmorra com uma maldição que tem um efeito adverso direto durante a batalha. Mas não me importa. Felizmente, Surro era imune a todas as maldições graças à proteção de Candiaru. No entanto, era uma bênção exclusiva para Surro, e seria um fator de risco definitivo para outros caçadores com quem ele se moveria em grupo. Tudo bem, algo mais? Quando Surro perguntou novamente, Liu Xing hesitou por um momento porque o que ele estava prestes a revelar era realmente uma informação crucial. Isto é um segredo. Promete guardar? Sim, prometo. O que você sabe? Na Masmorra Glacier, vivem os Elfos de Gelo. Muitos. O quê? Elfo de Gelo? A confusão apareceu nos olhos de Surro. Os Elfos de Gelo eram raros, e normalmente não eram vistos em masmorras. No entanto, a informação que Liu Xing deu foi muito diferente dos hábitos dos Elfos de Gelo listados na rede de caçadores. Não se supunha que os Elfos de Gelo originalmente andassem em pares? E que só atiravam flechas à distância? Sim. No entanto, a Masmorra Glacier é diferente. Em resposta à pergunta de Surro, Liu Xing falou claramente, usando um tradutor para evitar mal-entendidos. Lá vive uma tribo de Elfos de Gelo. Pelo menos centenas deles. Centenas. Era uma informação avançada que a Guilda Azura possuía. Sim. Masmorra Glacier, o país dos Elfos de Gelo. Enquanto isso, os caçadores que imprudentemente colocaram um pé na Masmorra Glacier eram perseguidos impotentes. Ha ha ha. Neve branca pura. Shhh. Através do vento frio que congelava até mesmo a respiração, flechas caíram de todos os lados. Shhh. Cuidado! Minhas pernas. Dezenas de flechas foram cravadas em suas costas e pernas enquanto fugiam. No entanto, as expressões dos caçadores que rastejavam pelo chão, tentando sobreviver de alguma forma, estavam cheias de desespero. Esses teimosos malditos! Eles pretendem nos matar de cansaço. Não havia mais esperança. Os caçadores nunca imaginaram que se tornariam presas tão miseráveis. Havia centenas de entidades que os observavam com indiferença de um lugar alto. Elfos de Gelo. Com olhares frios, eles apontaram seus arcos para os estranhos que invadiram sua terra. Centenas de arcos. Uma chuva de flechas caía dali. Isto não faz sentido! Um enxame de Elfos de Gelo? Se eu soubesse que este lugar era assim, nunca teria entrado. Os Elfos de Gelo conhecidos pelo público eram monstros relativamente dóceis, encontrados com muito pouca frequência. Tinham o hábito de permanecerem juntos, segurando um arco de madeira grosseiro e uma flecha em suas mãos. Curiosamente, no entanto, eram chamados de criaturas não profissionais, que nunca atacavam até que alguém se atacasse primeiro. Mesmo quando os caçadores atacaram a masmorra e a porta se fechou, eles apenas observavam silenciosamente os caçadores de um lugar distante, escondendo-se silenciosamente nas profundezas da masmorra. Por isso, eram apelidados de os vigilantes. Os caçadores que os incomodaram, mesmo que apenas uma vez, nunca os chamaram por esse nome. Elfo de Gelo. Os caçadores pensavam que os Elfos de Gelo eram dóceis, mas no momento em que contra-atacavam, tornavam-se atiradores brutais que caçavam inimigos com seus movimentos incomuns. Ao contrário de sua bela aparência,
Os elfos de gelo eram, na verdade, muito cruéis e beligerantes. Assim, surgiu outro apelido. Baekwi. Significava fantasma branco. No entanto, apesar disso, o fantasma branco ainda era uma besta mágica segura. Suas habilidades de arco e flecha eram excelentes, mas no máximo, viajavam em pares, então seu número não era ameaçador. Mas essa informação agora perdeu seu valor, pelo menos lá, na masmorra Glacier. Uma terra onde conviviam centenas de atiradores. Mesmo que alguém conhecesse essa informação de antemão e estivesse preparado para ela, não era garantia de que poderia sobreviver. Ah! Não venha! Não venha! Um homem rastejava apressadamente pelo chão com flechas cravadas em suas pernas e costas. Um golpe. Uma sombra fria caiu sobre seu rosto pintado de medo. Você é o último. O homem olhou com medo para o elfo de gelo que se aproximava e falava com ele. Como já havia perdido muito sangue, mal conseguia ver seu oponente através de sua visão embaçada. Olhos prateados com cabelos cinzentos, pele branca, orelhas pontiagudas. Cabelo parecido com o dos humanos. Era uma menina pequena e jovem que parecia ter apenas 10 anos. É estranho você ter invadido nossa terra. Sou Shirka, a guardiã da tribo Baruca. Uma menina elfa de gelo usando um gorro peludo se apresentou orgulhosamente com seus olhos frios como gelo. Mas mesmo depois de ouvir isso, não houve resposta do homem. Era de se esperar. Não havia como os humanos entenderem a língua demoníaca. No entanto, Shirka não se incomodou e continuou falando. Farei apenas uma pergunta. Se quiser viver, terá que responder corretamente. Shirka respirou fundo e fez uma pergunta clara. Você conhece o Monarca das Sombras? Do que diabos você está falando? Ao ouvir a garota falando em um idioma desconhecido, o moribundo gritou de raiva. Vou perguntar pela última vez. Você conhece Sung Jin-woo? Que inferno, apenas me mate! Me mate! Se você não sabe, então morra. Swoosh!